Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter apertado o play e entrado aí para essa conversa, que é o podcast da Igreja do Calvário. E a nossa intenção é usar esse ambiente para edificação, conversas, bate-papos e também falar um pouco sobre nós, como igreja, o que fazemos e pregar o Evangelho. Bom, nosso primeiro podcast e a gente vai estar falando sobre um assunto muito bacana. Hoje aqui comigo está o João Marcos e o João Marcos está comigo, eu estou com ele e a gente vai ter esse tempo aqui juntos. Igreja não se abre, igreja se planta. A gente quer falar um pouco sobre a plantação da igreja do Calvário e a gente vai conversar, vai ser um bate-papo bem aberto, não algo tão técnico, mas a gente vai conversar sobre isso, né? João Marcos, se apresente para aqueles que não te conhecem. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, eu sou um dos plantadores e líderes da Igreja do Calvário e esse é um assunto que me chama muita atenção, falar sobre isso, sobre plantação de igrejas, sobre o que Deus está fazendo acerca de plantação e quais são os caminhos mais saudáveis para que a gente possa entender como que a igreja nasce, se a gente for pensar assim, né? Estamos aí para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Amém. Bom, gente, nós temos aí um canal do YouTube, as plataformas do podcast e que você possa desfrutar do conteúdo que a gente vai estar trazendo para cá, produzindo. E se você tem sugestões ou coisas que você quer que a gente fale também, a gente aceita a sugestão e para poder estar falando sobre isso. Para a gente ser rápido e breve, né? Eu estou usando aqui não de forma sarcástica, mas de pensar sobre igreja não se abre, mas igreja se planta. E eu acredito muito nisso, de que igreja de verdade se planta, não se abre, porque a gente quando pensa sobre plantação de igreja, muitas pessoas falam sobre implantação de igreja, e dentro da implantação de igreja está muito achamos um lugar, abrimos a garagem ou alugamos um espaço, colocamos nossa caixa de som lá e vamos embora e abrimos uma igreja. E só que quando você vai pensar em plantação, isso é mais profundo, né, João Marco? Não é simplesmente a gente ir lá e botar uma caixa de som, um banco em algum lugar e começar. Não menosprezando quem faz isso porque aprendeu desse jeito e tudo, só que a plantação é uma coisa muito mais ampla e muito mais séria, eu entendo dessa forma. Sim, na verdade, assim, é difícil até pra gente, quando a gente, no nosso caso principalmente, quando a gente foi falar de plantação, né, foi difícil até para o pessoal entender bem o que era. Eles realmente esperavam que a gente já começasse com tudo pronto, tudo já, pelo menos já correto na mente das pessoas, que é o culto, né? As pessoas nem reparam que é só o culto. Né? Para elas começou o culto, então tá coisa mais... Já abriu a igreja. Já virou a igreja. E foi difícil até para as pessoas associarem o que a gente estava querendo dizer com relação à plantação. E realmente eu acho que quando a gente olha mesmo para como é fazer uma igreja ou pensar uma igreja, a gente começa a descobrir que não é tão simples assim. E existem alguns caminhos que a gente vai precisar tomar e chegar à conclusão juntos ou etc, com grupo base, o que for, para poder pensar a igreja de uma forma correta. Né? Correta aqui não necessariamente que os outros são incorretos, né? Mas no sentido assim, mais saudável, se a gente for olhar nesse sentido. Né? Dá mais trabalho, né? Tem coisas que a gente vai relembrando, né? Mas eu me lembro quando eu fui para a Argentina com o objetivo de revitalização, mas tive que iniciar a plantação na igreja. E aí comecei do jeito que eu aprendi, sabia como que era mais ou menos. Só que eu me deparei com um manual de plantação de igreja do Tim Keller. E quando eu li aquele PDF, né, na época, eu olhei para aquilo ali e falei, rapaz, o que eu tô fazendo, cara? E eu tive que recomeçar. Só que eu acho que na minha vida foi a primeira vez que eu senti que eu estava tomando assim, não é um caminho incerto, é um caminho correto. Sim. E hoje eu olho para trás e vejo o resultado da plantação, é uma igreja sólida, firme, que dá resultados no bairro. Então aquele primeiro ano que eu tive que ficar aprendendo a fazer da forma correta, a forma mais saudável, foi muito bom até hoje, né? Até para o futuro. Vamos rapidamente, né, passar por aí, eu acho que qual é a primeira coisa que a gente precisa colocar no papel ou entender antes de iniciar a plantação na igreja? O que você particularmente
teve que colocar na sua cabeça assim, isso daqui é fundamental entender primeiro para depois iniciar os outros processos, né? Sim, eu acho que basicamente é aguardar os processos. Eu acho que a coisa mais difícil que eu tive que aprender no processo da plantação de uma igreja, em algum momento a gente vai contar, né, a história da plantação da igreja do Calvário, né? Mas é necessário a gente iniciar a coisa de alguma forma. Mas eu acho que a coisa mais difícil foi entender que existem processos que precisam ser vividos, elaborados, descansados, e você precisa ter paciência para passar por eles. Eu acho que isso foi a primeira coisa, na verdade. Depois que começou, as ideias começaram a surgir a partir daquilo que a gente entendeu como processo. Porque se você perde esses processos e começa coisas antes das outras, ou faz coisas antes das outras, ou depois das outras, e você embola tudo aquilo que você está fazendo, você vai perdendo realmente o que são as fases do que você precisa fazer. Como uma plantação mesmo, né? A gente está falando de plantação, isso significa então que demora um tempo, você precisa fazer algumas coisas, tem determinados trabalhos que você precisa fazer, outras coisas que você não deve fazer para que cresça da forma que precisa crescer, né? E você não simplesmente vai lá e coloca em qualquer lugar, em qualquer areia, em qualquer coisa, uma planta, uma árvore enorme, e aquilo ali vai continuar ali. Em algum momento ela vai morrer. Eu acho que já quem está falando sobre o processo de plantação, né, usando uma lavoura, coisa assim como exemplo, acho que é legal a gente partir por aí, né? Antes da gente começar a colocar semente na terra, né, nós tivemos um tempo de pensar sobre isso, ou seja, onde será plantada, como que será feito, qual a estação que vamos usar. Bom, e a Igreja do Calvário não começou há um ano atrás, né? Nós acabamos de lançar a igreja no dia 19, só que a Igreja do Calvário ela já vem sendo pensada, idealizada, vamos botar aí mais ou menos uns 9 anos. Sim. Mais ou menos uns 9 anos. Não, a gente não tinha a Igreja do Calvário no papel e nós vamos plantar, mas a ideia dessa igreja, desse modelo de igreja, mesmo que se fosse em outras igrejas, no meu caso, nas igrejas que eu pastoreei, fui tentando também fazer isso, você também na igreja onde congregava, mas essa igreja já existia há muitos anos na cabeça e no coração, né? Sim, e tudo muda quando você está disposto a mostrar para pessoas que, especialmente quando elas têm determinada consciência do reino de Deus, né? Tem pessoas que não têm consciência do que Deus está fazendo, então para elas é muito fácil mesmo, né? Para algumas pessoas até uma grande fonte de recurso você ter uma igreja, mas quando você vai realmente conversar com pessoas que elas estão pensando sobre o reino de Deus, quando elas veem todo aquele processo que você passou ao fazer ou plantar uma igreja, elas claramente percebem, cara, isso aí realmente é algo que vai... e a gente não está falando de dar certo, né? A gente está falando assim, isso aqui vai dar certo. A gente está falando de simplesmente, tipo assim, cara, isso aqui tem a possibilidade de honrar muito a Deus. De alguma forma, de viver, de expandir o reino de Deus. E quando a pessoa vê tudo isso, ela fala, cara, que isso é um processo mesmo de verdade. A gente... poxa, esse processo aqui, essa fase, essa etapa vai ser vivida dessa forma, vai precisar chegar nesses objetivos para então passar por uma outra etapa. E aí quando as pessoas descobrem esses anos todos que nós ficamos em missão, porque eu acredito que esses 9 anos mais ou menos foi 9 anos de missão. 9 anos de missão, observando a realidade das coisas, realmente como não tendo a Igreja do Calvário no papel. Mas que em algum momento nós sabíamos que esses 9 anos de missão chegariam nesse lugar. Mas pra gente foi muito importante, por quê? Porque a gente não foi lá e hoje a gente não tem como a gente chegar e abrir um lugar do nosso gosto, né? A gente não tem uma igreja que a gente, poxa, pronto, agora que tá a gente junto, então a gente vai fazer do jeito que a gente sempre quis na vida. A gente teve que abrir mão de muita coisa que a gente gosta. Pelo contrário, né? A gente teve que abrir mão de muita coisa que a gente gosta, a gente teve que abrir mão de muita coisa que a gente acharia melhor, determinado modelo, objetivo, meta, para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Mas isso só foi feito porque a gente se rendeu a um processo de missão. E aí a missão eu acho que falou mais alto, né? E aí, quando você encarna a missão do plantador, eu acho que isso acontece. O plantador encarnou a missão e agora então eu vou fazer isso. Qual é a minha missão? Não é fazer uma árvore só.
ou plantar uma planta que vai dar um mero recurso para mim, ou vai me fazer feliz. Eu acho que a missão do plantador é plantar uma planta, uma árvore, não sei o que vai se tornar, mas algo que vai dar fruto e vai gerar recurso para todos, entendeu? Mas eu acho que isso só é feito quando você realmente foca no trabalho da plantação. Você não simplesmente faz algo da sua cabeça, da sua coisa e vamos ali, vamos abrir, vamos botar uma caixa de som. Vamos abrir uma igreja, né? E a gente dá uma olhada assim para trás e vê o que estava no papel acontecendo, né? E algumas coisas até correndo demais, porque a gente está falando sobre o processo do plantador que tem que ser feito. Você pensar como vai plantar, como vai ser feito, onde vai ser feito. Sim. Mas tem um processo que é de Deus, que ele vai trazer as pessoas, Sim. vai antecipar coisas. Deus faz coisas que a gente não esperava e acaba a gente tendo que dar outros passos. Mas quando a gente pensa, né, e também quem quiser talvez conhecer até o projeto inteiro, né, está à disposição também de todo mundo, não é uma coisa nossa, pelo contrário, se a gente puder, a gente vai ajudar Sim. os plantadores a plantar um monte de igrejas saudáveis aí na Grande Zona Oeste ou em Campo Grande, que é um grande bairro. Então, quando a gente pensou sobre a plantação e começou a olhar para essa igreja, a gente pensou também num campo, em um lugar, Campo Grande. E aqui a gente está resumindo tudo, tá bom, gente? A gente não está contando, mas em breve a gente vai colocar os detalhes por que Campo Grande, né? Mas aqui é um resumo do nosso início do podcast e da igreja para ter um entendimento maior. Mas quando a gente pensa assim, bom, o lugar para plantar a igreja, eu acho que o modelo de igreja, né? Campo Grande. Por que Campo Grande, né? Eu sou de Campo Grande, mas eu saí daqui em 2002 para missão e retornei de vez agora. Mas você é de Campos dos Goytacazes, né? Sim. Por que Campo Grande? Sim, então eu acho que primeiro que eu acho que Campo Grande me abraçou. Que tem gente que pensa assim, pô, o cara tem nada a ver com Campo Grande, eu vou plantar a igreja em Campo Grande. Na verdade, assim, eu acho que Campo Grande me abraçou e eu abracei Campo Grande na missão. Eu acho que Campo Grande me abraçou como pessoa e eu acho que então eu dei um abraço de retorno da missão. Eu acho que uma das formas que alguém deve retribuir o outro ou um presente é dando um retorno de propósito, sabe? Então, quando eu olhei para a realidade campograndense, eu falei, eu preciso retribuir o serviço que foi feito a mim com propósito. E eu acho que a forma de fazer esse propósito é vivendo uma missão aqui. E acho que a gente elaborou assim. Eu acho que esse é o ponto da plantação. É ter uma missão antes também, sabe? Acho que a maioria dos plantadores ou gente que abre a igreja, né? E nenhum problema, né? Missionário, pastores. E não tem nenhum problema a gente falar, não tem problema com a terminologia, falar abrir igreja. A gente não tem problema com isso, né? Mas o que está por trás que a gente acaba vendo. A maioria dos plantadores, se a gente for colocar assim, ou das pessoas que abrem a igreja, elas têm dificuldade realmente com uma grande missão. Aquela igreja está ali e ela vai ser daquela forma ali, sem se revisar, sem revisar o contexto, sem perceber as nuances do evangelho para aquela região, para aquele lugar. Porque, na verdade, sempre começou com o desejo de você só abrir um lugar e você tá ali e fazer da sua forma. Passa-se 10 anos e tá no mesmo lugar. Acaba a igreja se tornando o verdadeiro clube, um ambiente protegido, Sim. Saudável para quem está dentro, às vezes nem tanto. Sim. E querendo não é seguro, né? Quando você está num lugar ou inicia uma igreja, planta ou abre uma igreja, sem esse senso de missão para o lugar onde a igreja está inserida, você cria um clube de proteção, você se protege de todo mundo do bairro, cria um ambiente que não é adequado nem confortável para um ímpio estar. No confortável, no que a gente diz, não é a poltrona, o ar-condicionado, mas um ambiente onde, assim, cara, aqui é um lugar para eu poder vir ouvir o evangelho. E acaba sendo um lugar onde só os crentes se entendem ali dentro, porque a linguagem deles, a música para eles, tudo é voltado para eles. E a igreja acaba não sendo relevante no bairro, na cidade, e fica desatualizada. Então, quando a gente pensa sobre Campo Grande, a gente tem uma igreja contextualizada para Campo Grande, para a realidade de Campo Grande. A nossa logo é pensada em Campo Grande, nossa forma de viver é para Campo Grande.
essa igreja está plantada para servir Sim. e para pregar o evangelho em Campo Grande. E tudo isso é o processo de plantação. Que basicamente, quando a gente fala de abrir igreja, não tem nada disso. Você não precisa a maioria pensar das nada vezes disso. você não precisa pensar nada disso, você só precisa abrir. E tudo bem, é menos trabalho. Você vai cansar menos, mas será que isso é mais saudável? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer quando a gente entende a questão da plantação. Faz parte do processo de plantação de igreja você ver e abraçar uma grande missão. Faz parte. Isso não significa que, então, plantadores são melhores do que gente que abre igreja. Não, plantadores e gente que só abre igreja precisam do mesmo Deus e são dependentes da mesma forma. A questão é que Deus está realmente debaixo do nosso nariz, dando sinais e mais sinais de como a gente poderia seguir um caminho mais saudável, para estratégias melhores, para que a gente possa expandir melhor o reino de Deus. Ninguém está falando que existe uma coisa que você vai fazer ou um método que você vai aderir que vai fazer a sua igreja crescer ou vai fazer isso. Ninguém está falando. Nós estamos falando de expansão do reino de Deus. Deus é que vai dar o crescimento, afinal é isso mesmo que ele diz, né? Ele diz, olha, o semeador saiu para semear e foi dormir. Então é isso que a gente fez também. Não, a gente semeou e a gente foi dormir, porque Deus que vai fazer o que ele tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, existem formas que Deus quer que a gente use que são mais saudáveis. E o processo da plantação de uma igreja exige esse tipo de trabalho. Exige o tipo de trabalho. Exige paciência, como eu falei, que eu acho que a coisa que eu tive que mais aprender é isso. Paciência, perceber os processos. No meio desses processos, quando a gente for contar a história, vai ser até melhor, né? No meio desses processos, teve coisas que foram adiantadas, não porque a gente quis adiantar, mas porque elas foram adiantadas que bateu tudo. Deus quis adiantar algumas coisas. Né? E é assim que vai. O fato da gente estar hoje num local é bem também adiantado. foi adiantado. É adiantado. Então, tipo assim... Em todos os sentidos, né? Sim. Então, acaba adiantando, mas não é porque a gente quis, não é porque tudo convergiu para que isso acontecesse. Mas a gente não abriria mão de viver esses processos que Deus estava trazendo a gente como plantador. Né? A mesma coisa a gente passava para a igreja que caminhava com a gente, né? Uhum. A igreja que estava andando com a gente, o grupo base, que a gente chama de grupo base, ele caminhou com a gente nessa mesma jornada, nesse mesmo tipo de pensamento, dizendo, são processos. Nós não podemos realmente agora abrir aqui e pronto, vamos começar o nosso som, colocar aqui as coisas e vamos fazer aqui do nosso jeito. A gente teve que ouvir mesmo a voz de Deus no meio disso tudo, ouvir a voz do bairro no meio disso tudo, e ao ouvir a voz do bairro, ouvir a voz de Deus, mostrar que a voz de Deus realmente estava disponível para que esse bairro pudesse ouvir. Eu acho que isso demora. Ouvir Deus, né? Ouvir o Espírito, ouvir o bairro, é muito, ouvir a cidade, né? Sim. Os gritos da cidade que ela está dizendo. Todas as vezes que eu conversava com pastores locais, né, eu voltava do campo e sempre tinha oportunidade, e eu pegava ferramentas de missiologia, né? Contextualização e tudo isso, a plantação de igreja, e eu colocava, você precisa dar uma olhada nesses conteúdos. Muitos falavam assim, cara, contextualização é coisa de missionário. Aí eu falava, não é. Porque a gente aprendeu contextualização com Paulo. Paulo dá os exemplos de contextualização, como se chega numa cidade, como se analisa e tá. E essas ferramentas deveriam ser usadas por todos os obreiros no reino de Deus, que deseja iniciar a igreja, começar uma igreja, de vocês entender, estudar e ver. E eu já perguntei para muita gente em Campo Grande, muita gente, sobre a população de Campo Grande. Uma coisa boba e simples, né? Deve ter 200 mil, deve ter 150 mil pessoas, deve ter 220 mil pessoas. E eu ficava pensando, nem a noção de qual é a população do bairro tem. Aí, quando eu falava sobre a expansão do túnel, né? O que o túnel podia trazer, isso são anos, né? Quem me conhece e sabe dessas conversas que eu tinha quando eu voltava, ainda mais quando começou a questão do túnel, eu falei, vai expandir o túnel. Campo Grande vai ter mudanças radicais, imobiliário, financeiro, a população vai mudar, a geração está mudando, a gente vai ver carros que a gente não via, e os negócios de Campo Grande serão obrigados a ter uma cara para uma galera de uma outra classe. E hoje, quando eu reencontro com essas pessoas, eu falo, cara, tu estava profetizando. Eu falei, não estava. Eu estava fazendo uma leitura. Que eu poderia estar até errado, podia ter enganado. Não foi, mas aconteceu. Então, quando a gente faz isso está incluído na plantação. Né? Quando a gente faz toda essa leitura, a gente tem uma noção de, em 20, 30 anos, como que a gente vai estar
e qual é o povo que a gente quer alcançar. Sim. Talvez exista, por exemplo, alguém que esteja nos ouvindo agora e pensando, cara, eu tô pensando realmente em abrir uma igreja. E vou começar aqui, na minha casa aqui e tal, não sei o quê. Meu conselho é, não entre nessa furada. Não entra. O ponto aqui fundamental vamos com calma, vamos pensar de verdade. Eu me lembro de estar mentoreando uma equipe de plantação há pouco tempo atrás para uma cidade e eu falei isso para eles, falei, cara, não precisem ter pressa. Era um pequeno grupo base, né? Eu falei, não precisem ter pressa de nada. É melhor, mais fácil vocês passarem um bom tempo ouvindo, conversando, conhecendo e vivendo e amando pessoas desse lugar para onde vocês estão indo, para então formar uma igreja, do que vocês simplesmente formar uma igreja e não ter ninguém. Então, porque o que a gente mais vê por aqui e em qualquer lugar é lugares extremamente estruturados, fisicamente falando, né? Mas sem ninguém, sem pessoas, sabe? Sem igreja de verdade, mas totalmente estruturado. O que significa? Que em algum momento foi perdido isso. Pessoas quiseram abrir igrejas primeiro e não formar, plantar igrejas, ver crescer. Ver e crescer, a gente está claramente dizendo aqui que não tem a ver com números. Método para trazer mais gente. Nós estamos falando de crescimento em maturidade e de percepção do que Deus está fazendo. Quando a gente fala que o problema de você querer abrir igrejas e não entender o que o processo de plantação no fundo, é um sistema de simplesmente não ter noção da realidade, que você está querendo controlar as coisas e não querer ver o processo. Então, no fundo, a pessoa que está querendo simplesmente ter aquele retorno de ter uma igreja, ela não está vendo os processos de Deus e não tem paciência de vivê-los. Essa pessoa precisa retornar, entender as motivações e intenções do seu próprio coração e entregar logo esse ídolo do controle nas mãos de Deus. Porque não tem como você controlar. E as pessoas ao mesmo tempo do nosso meio também. Não, então beleza, eu vou seguir agora o conselho do pessoal lá da Calvário, vou começar a plantar uma igreja, vou pegar o projeto deles, vou usar o modelo deles e tal, não sei o quê. As pessoas às vezes pediam o nosso modelo, falavam assim, não vou copiar não. E eu falava, você pode pegar e ver à vontade. Se você copiar, você vai estar sendo um besta. Porque não tem a ver com copiar um grande modelo, tem a ver com você fazer uma igreja para onde você está. Vai pegar uma igreja pensada para Campo Grande. Para Campo Grande você vai botar lá na Baixada. Na Baixada. Então você precisa estudar o seu bairro, precisa de tudo isso. Mas eu acho que a grande dificuldade, cara, é a dificuldade de entender os processos de Deus e o ídolo do controle. E o do nosso meio também, como eu estava falando. Pronto, eu vou pegar um modelo, vou fazer isso tudo e pronto, é um método. Como já teve vários livros aí que a gente já viu, livros de métodos de crescimento da igreja, de como fazer uma igreja relevante, etc e tal, uma igreja contextualizada. E aí você passa a entender também que aqueles métodos vão salvar a sua igreja, mas isso também pode, lá no fundo, ter o ídolo do controle. Eu queria... São duas coisas que eu quero colocar para a gente conversar, mas aí tu falou uma questão dos livros. Eu acho que também isso é um problema, por quê? Se um pastor que pensa plantação ou revitalização, né, ele quer revitalizar a igreja dele e às vezes está estudando conteúdo e material que é para plantação. Sim. A revitalização é uma outra coisa. E às vezes essa procura por livros, métodos, seminários que faz crescer é uma demonstração de preguiça grande, de estudar, de entender, né? E é um consumismo. O cara quer comprar, a pessoa quer comprar um produto, aplicar aquela injeção na comunidade dele pensando que isso vai dar resultado. E a gente já está careca, velho, cabelo branco, de saber de que, cara, Igreja com Propósito estava aí e várias outras coisas. Um monte de gente tentou seguir à risca aquilo, não funcionou. Funcionou num contexto diferente, pensado para a plantação da igreja, só que não quer dizer que vai funcionar em todo lugar. Eu acho que isso é um problema, de liderança. Quando você sai comprando tudo quanto é método, para tentar aplicar sempre na igreja, né? E eu acho que isso é um problema muito sério. Sim, eu acho que isso é fruto dessa realidade, ou desse tipo de pensamento de eu não quero ter o esforço, eu não quero ter o trabalho. E plantar dói, cara. Plantar cansa. Você tá suado, o jardineiro tá cansado, ele tá machucado, porque tem que tirar coisas que estão ali atrapalhando o crescimento da planta, ele tem que trabalhar, ele tem que arar, ele tem que
furar a terra, ele tem que fazer tudo aquilo. Isso cansa, é um esforço que a pessoa precisa fazer na função de plantar uma igreja. Eu acho que isso cai também nessa mesma situação de eu não quero teu esforço, então vou comprar o modelo. Eu vou comprar o modelo pronto, vou fazer isso e aquilo. E não tem nenhum problema você utilizar modelos de pessoas X ou Y. Leia todos, leia todos. revise todos. Revise todos, mas revise o seu bairro. Isso aí. É por isso que eu tô falando, uma das funções principais do plantador é estar com os ouvidos assim, extremamente abertos. Para ouvir Deus, principalmente, primordialmente Deus, ao ouvir Deus, ouvir as pessoas do seu bairro, ouvir grandes homens e grandes mestres daquilo que está sendo feito e, no meio dessa tempestade de ideias, organizar na forma que Deus quer fazer. Entender Entende? esse movimento, esse sopro de Deus é muito importante. Né? Porque pode ser que aí a gente já está indo para o lado da revitalização, né? Mas Sim. pode ser que a minha igreja esteja tão descontextualizada que ela não consegue se comunicar com o bairro mais, nem com os próprios membros. Sim. Um exemplo, eu posso ter uma igreja que não se comunica mais com os filhos dos crentes da igreja. A gente consegue se comunicar com os pais, mas não consegue se comunicar com os filhos. De tão descontextualizada que está. E vai morrer daqui a um tempo. E vai morrer. Porque o filho desses outros filhos talvez não vão querer estar ali, vão buscar outro lugar. Sim. Bom, quero, João Marco, acho que é importante a gente pensar que negócio é esse, né, de grupo base, né? A gente está falando do grupo base, mas muita gente pode não entender. Grupo base, né, é um grupo pequeno que se reúne para ver se vai dar certo, ou é um grupo pequeno com propósito e com finalidade específica para alcançar um objetivo, né? Porque o grupo base é diferente de um grupo pequeno de estudo, né? Sim. Já. O grupo base é um elemento fundamental na realidade da plantação da igreja, né? Eu acho que é uma coisa que salvou pra caramba a gente como plantador da Igreja do Calvário, né? Que é um grupo pequeno, como você falou, um grupo pequeno com uma intencionalidade, um objetivo, um propósito de, então, se tornar uma igreja. Então, na maioria das plantações saudáveis, você absorve esse grupo, você puxa esse grupo para você, o plantador, ele procura esse grupo e nesse grupo ele começa a estabelecer as bases da plantação da igreja. A gente precisa de gente. Isso é um outro detalhe também, que se a gente for aqui meio que cutucar de forma santa, né? Mas cutucar é o tanto que a gente vê igrejas sendo abertas por uma pessoa sozinha, de forma sozinha, solitária, porque realmente estava revoltado com uma coisa que estava acontecendo numa outra igreja, então já que eu estou revoltado, eu vou abrir a minha igreja aqui e acabou. E ele abre, realmente, vai uma galera com ele. E repete tudo da outra igreja. Exatamente. Porque foi a única coisa que ele tem. Isso, e vai uma galera com ele, mas essa galera não tem funcionalidade naquilo que ele está fazendo. Essa galera tem a funcionalidade de ser apenas o número da igreja que ele está plantando. Ou que ele está abrindo. Plantando, ele está abrindo. Agora, quando a gente olha para o grupo base, você vê um grupo que está plantando com você. Uma das coisas que nós fizemos com o grupo base nosso, né, que é esse grupo pequeno, esse primeiro grupo, né, o grupo formado até a igreja ser lançada. Né, e daqui a pouco a gente pode até explicar o que é lançamento. Né? Mas até a igreja ser lançada, esse grupo ele esteve realmente no trabalho mesmo da plantação. A igreja não dependeu só dos plantadores para fazer. Os plantadores tinham uma visão. E esse é o papel do plantador. Ter a visão, elaborar a visão e realmente colocar a visão. Treinar a visão e colocar a visão nas pessoas. Mas o grupo base está trabalhando de verdade a visão. Né? Então, a gente falou para o grupo base no começo, olha, vocês estão plantando essa igreja. Quando essa igreja for daqui a 20 anos, se Deus permitir que ela exista, vocês vão estar aqui, ou passar por aqui, ou ouvir falar em algum lugar, e eu espero que vocês estejam longe, pregando evangelho em lugares não alcançados ainda, mas vocês vão ouvir falar, cara, a igreja lá, cara, eu fiz parte da plantação daquela igreja. Isso é o grupo base, é um grupo pequeno que faz parte do começo, que elabora e trabalha e faz com que a visão alcance, né, outras pessoas, para que essas pessoas venham e se transformem na igreja que você está pensando, tá? Então, é urgente que plantações de igreja tenham grupos bases bons. Esse pessoal pode ser escolhido, convidado, gente importante, gente chave, que principalmente ame também o lugar. Né? Exatamente. Às vezes pode estar querendo abrir uma igreja, plantar uma igreja em um lugar, sendo que o grupo que você quer levar, ninguém gosta de lá. Sim. Aí eles vão pro culto lá, mas vão morar em outro lugar. Sim. Por não gostar do bairro e não gostar, e aí não faz sentido, né?
Sim. Não faz sentido. A gente realmente está em missão em Campo Grande, né? Eu vim para Campo Grande por isso, por esse objetivo. Se não, continuaria na cidade onde estava e tudo. Todo mundo que está envolvido hoje na plantação, inclusive pessoas que não são da cidade, não são. A gente vai falar Campo Grande como cidade porque é a nossa paróquia, é a nossa cidade, seja o nosso país. Nosso país. Mas que não são daqui, mas vieram com o mesmo propósito. Amar o lugar, estão querendo servir e estão em Campo Grande, servindo Campo Grande. Sim. E também entenderam esses mesmos processos. Isso não quer dizer também que no meio disso tudo, né, a gente não teve nossas fraquezas, nossas falhas de talvez elaborar coisas que não eram para aquele tempo, ter que voltar, ter que revisar. E muitas vezes nós sentamos como plantadores e revisamos novamente o projeto, trocamos, mudamos coisas. Por quê? Porque a gente começou a perceber detalhes no bairro que a gente não tinha percebido. E no meio disso tudo a gente teve que realmente mudar coisas. Mas eu acho que é isso que é uma plantação. Eu acho que é isso que você já tem que entrar sendo sujeito a isso, sabendo disso. Né? Então você precisa saber desse processo, né, cara? Entendeu? Como plantar uma igreja nesse sentido. E nós tivemos fases, né, da plantação. Você consegue lembrar, o projeto é bem grande, né? Mas das fases, né, que até o lançamento da igreja, né? Consigo. Nós tivemos, nós estamos na quarta fase, que é a fase quarta que vai ficar, né? Uhum. Que é a fase de crescimento. E mais uma vez, crescimento no sentido de maturidade, né? Nós tivemos a concepção, né? Nós tivemos o pré-nascimento, o nascimento, que foi no 2019, e agora a fase de crescimento. Então, essas 4 fases nós demos esse nome. Talvez você esteja vendo e pensando e veja outro nome. A grande questão aqui é você saber o que é fundamental no processo de plantação de uma igreja. Primeira coisa, não sei se eu já estou pulando, a gente já fala isso depois, mas vamos embora. Primeira coisa você realmente perceber se Deus está querendo que você entre nesse negócio. Eu acho que essa é a primeira coisa. O ditado, né, usado pelos antigos, não se meta onde você não for chamado, vale para isso, vale para o ministério e muito. Eu acho que eu já usei isso para mim várias vezes. Não devo me meter onde não fui chamado, isso aqui não é minha vocação, não devo fazer isso. Exatamente. Então, porque eu acho que é isso aí. Se não é, não entra. Então, a primeira coisa que você precisa, Deus está chamando você para isso, elabora as suas razões. Todos nós três, né, eu, o Alex e o Matheus, somos os plantadores do Calvário, nós elaboramos as nossas razões. Por quê? Né? E mostramos pessoas as nossas razões. Alguém precisa avaliar isso. Alguém precisa avaliar isso. E talvez a pessoa diga, olha, agora não é o momento. Ou agora é a hora, olha que bom, que legal. Então, primeira coisa eu acho que é isso. A segunda coisa é então você começar ao processo de ouvir o seu bairro. Você ouviu a voz de Deus, ok, que bom, legal. Agora ouça o seu bairro. Tenha os ouvidos atentos para o lugar onde você está visionando e que Deus está colocando no seu coração. E aí, ao ter os ouvidos atentos para esse lugar, você vai perceber coisas que você nunca tinha visto. Se você mora ali há muitos anos, você vai perceber coisas que você não tinha visto mesmo. Se você não mora ali, muito mais ainda, que você já não tinha visto. Eu sou o exemplo disso. Eu fui criado em Campo Grande. Eu só vi algumas coisas de Campo Grande por causa da plantação. A gente começou a olhar e ver a dimensão, a mistura, a característica, um monte de coisas que, sendo um morador de Campo Grande, eu nunca tinha olhado para essas coisas. Sim. Mas quando tu vem em missão, muda tudo. Porque você vai começar a ver coisas que você não via. Você é intencional. E aí, ao ouvir o bairro, você, então, a partir disso, a partir de tudo que você fez, o perfil que você tirou, das pesquisas que você fez, pesquisas. É uma coisa que faz parte, pesquisas, entrevistas com as pessoas, ouvindo eles mesmo de verdade. E quanto tempo durou isso, João? Eu não posso dizer quanto tempo vai durar para você, pra gente durou um bom tempo. Então a gente durou um bom tempo, toda essa fase, que ainda a igreja não estava nem ainda elaborada, a igreja não estava nem ainda, o grupo base ainda não tinha nem sido formado nesse período. Né? Ainda era ideia dos plantadores o que eles estavam fazendo, ouvindo, percebendo e anotando. Depois dessas grandes anotações, que você estabeleceu um perfil de como é aquele lugar que você vai, aí então você vai começar a pensar numa igreja.
Aí então você vai começar uma igreja que responda com o evangelho. Não é responder sem o evangelho, responder qualquer coisa, responder com a psicologia secular, responder com métodos ou com técnicas específicas, não. É responder com o evangelho, como a pergunta que a gente sempre faz, né? Como o evangelho pode responder a esse perfil, a esses problemas, a essas necessidades do meu bairro. É assim que nasce uma igreja. Eu acho que é importante a gente chegar a esse ponto, né? A gente vai tentando resumir na cabeça aí como falar, senão daria um podcast aí de algumas horas, né? Mas isso acho que é uma coisa muito importante, né? A gente está plantando uma igreja em Campo Grande centrada no Evangelho, porque também nós identificamos um problema no meio dos evangélicos, por experiência e prova viva em aí uns 9 anos ou mais um pouquinho, da quantidade de cristãos da Zona Oeste de Campo Grande que tem tempo de crente, mas nunca ouviram o evangelho. Então, quando a gente está plantando uma igreja, a gente está pensando nisso também, de que nós estamos plantando uma igreja que responde com o evangelho e não com legalismo, não com liberalismo as coisas, mas com o evangelho, coisas importantes. E porque nós identificamos também com provas, né, com provas de muita gente, a quantidade dos crentes que não conheciam o evangelho e obreiros, líderes que estavam nessa condição. Então, nós estamos plantando uma igreja que, no meio dos evangélicos, também dá uma resposta para uma realidade complicada. Uma realidade complicada. Porque a gente está falando aqui de alcançar os ímpios, o bairro, a cidade, mas nós temos um bairro enorme, Campo Grande, que precisa de reevangelização. Sim. A quantidade de desviados que tem. Sim, muita gente, fruto de uma cultura sem a mensagem do evangelho, né? De muita religiosidade, tudo isso. E no nosso caso, nós pensamos nesse tipo de plantação centrada no evangelho, não só para então responder e tirar as pessoas desses lugares, não. Mas para que esse fogo do evangelho toque outros e gere um movimento do evangelho interdenominacional, não só da Igreja do Calvário. Esse é o nosso sonho, nosso objetivo, nosso desejo. E a gente já coopera com essa realidade desse movimento antes mesmo da igreja. Sim, exatamente. Então, depois que você entendeu o seu bairro, você vai perceber quais respostas que o evangelho dá para o seu bairro. E aí você começa a elaborar a sua igreja, você elabora a sua visão, você elabora suas etapas, como você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, vai colocar, como você vai fazer o processo de angariar recursos, como que você vai fazer o processo de procurar o seu grupo base, como que você vai lugar que vai ser. O lugar que vai ser. Mas você só vai fazer isso depois de você ouvir a voz do bairro. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do bairro. E aí você começa a pensar. Um exemplo, um desejo, e a gente via que seria ideal, a gente pensava muito no Monteiro, né? Sim. E estava tudo caminhando para isso. E a gente, de certa forma, ficou preso no moinho. Sim. No lado de cá da Cachamorra. Sim. Claro que tem gente do outro lado e tudo, mas a gente vê que literalmente isso, ninguém forçou isso, ninguém pediu isso. E a gente estava pensando ainda quando a gente ficou com uma opção. Sim. Se aí, ou fica aí, ou não fica, vai perder a oportunidade, como que a gente vai fazer? Acabamos que ficamos do lado de cada Cachamorra. Sim. Quando a gente poderia estar do lado de lá. Sim. Essa é uma realidade de que, mesmo que às vezes você pense no ideal, pode acontecer que você não vai chegar. Pode ser que tu chegue depois, mas às vezes tu vai ficar preso por uma ação de Deus. Exatamente. E isso é muito interessante você olhar como é realmente plantar uma coisa, cara. Porque isso vai acontecer um monte de vezes. Você pensa numa parada e não vem a chuva que você estava esperando. Não vem o sol que você estava esperando. E você vai passar por esses processos. Verdade. Mas nós optamos por essas 4 fases, mas o mais interessante ao pensar sobre a plantação de uma igreja é pensar em fases. 4, 5, 6, não sei, mas pensar em fases. O que, quando a gente brinca, né, de abrir igreja, não existe isso. Não tem fase nenhuma. Como eu tô te dizendo, a pessoa tendo dinheiro abre... para pagar aluguel e uma caixa de som, um microfone. Acabou. Vambora. A pessoa abre a igreja naquele dia e a igreja é aquilo ali por 10 anos.
Por 10 anos é a mesma coisa, não tem nenhum tipo de revisão. Porque daqui a 5 anos, queridos, nós vamos mudar. Eu vou mudar, o Alex vai mudar, o bairro vai mudar. O bairro vai mudar. O que não vai mudar é o evangelho. Então daqui a 5 anos a gente precisa olhar de novo e falar, cara, como a gente está, como a gente está caminhando, e aí? Como que a gente pode aplicar o evangelho para as nossas realidades? A coisa boba que a gente brinca, né, é com a parede preta, né? Sim. Galera, época boa, aquela época que a parede era branca. Hoje, galera, tudo com parede preta. Talvez daqui a 5 anos, nós vamos estar assim, rapaz, tempo bom era quando a parede era preta. Agora é parede rosa. Agora é parede... Então, tomara que não seja. Então, mas assim, fases são extremamente importantes no processo da plantação de uma igreja. Fases são importantes demais. E você respeitar elas. Né? Então, cada fase nossa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do nosso projeto, cada fase nossa, ela elencou objetivos que precisavam ter sido e foram cumpridos de alguma forma, para então passar para outra fase. E aí que a gente chama de lançamento, a gente está falando lançamento, né? Talvez você não saiba o que é. Lançamento é quando a igreja então deixa de ser uma plantação e se transforma naquilo que ela foi projetada para ser, uma igreja. Organizada, institucionalmente organizada, pensando tudo no seu lugar, tudo funcionando, mas isso demora um tempo. Liderança. Assim, a gente tem, a maioria dessa galera é a galera que foi treinada no grupo base. Sim, exatamente. Vão ensinar para os outros que estão chegando o que é a igreja. A visão, tudo aquilo que está falando. Então, tipo assim, é imprescindível pensar dessa forma, quando pensa em implantação de uma igreja. Eu queria muito participar disso. Pense que você vai ter que se submeter a processos. Você vai ter que submeter o seu coração a esperar e aguardar e ver Deus fazendo as coisas. Eu acho que é isso que é plantar. E aprender, né? E aprender no meio disso tudo, obviamente. Entendeu? Nós já tínhamos tudo. No sentido de estrutura, só não tínhamos um lugar, mas tínhamos som. Já tínhamos gente para tocar, para pregar, para tudo. Só que a gente percebeu que não é assim. A gente não quer trocar os pés pelas mãos, né? Então é muito importante ter isso na cabeça. Bom, se você tem pensado nisso, ou primeira coisa, né? Se você está pensando em sair da tua igreja, porque está revoltado com algumas coisas lá, talvez você é até um obreiro e está querendo abrir uma igreja do jeito que você acha que ela deva ser, eu te aconselho a fazer uma coisa. Procure alguém que já plantou igreja, um líder maduro e sério. Presente isso para ele, o teu coração, porque talvez você vai ser até desanimado a iniciar uma igreja desse jeito. Mas se você está pensando em fazer isso, existe processos, como a gente está dizendo, existe um caminho e a melhor coisa é você aprender primeiro para depois fazer. E ninguém faz isso sozinho, todos têm um mentor. Eu, depois de anos pastoreando e cuidando, eu submeti o meu coração a outros líderes, perguntando sobre o que eu queria fazer, ao grupo base, ao João Marcos, ao Mateus, e nós submetemos nossas vidas a uma nova realidade para aprender tudo. Quando eu digo aprender tudo, é fazer uma revisão da vida, do ministério, de tudo e recomeçar. Nós fizemos isso. Se você não está disposto a renunciar a coisa, abrir mão de ideias, de conceitos, preconceitos e colocar isso tudo numa peneira para ver o que vai sobrar, provavelmente você vai abrir uma igreja como todo mundo faz e pode acontecer de você estar sendo alguém com um desserviço ao evangelho, pregando uma coisa que não é nem o evangelho e ensinando para as pessoas uma forma errada de ser igreja. Existe material, existe conteúdo, existe ministérios, existe pessoas que podem te ajudar nesse processo. Então não faz isso sozinho não, porque é perigoso, você pode morrer, matar tua família, acabar com tua vida, porque o ministério pode sim destruir a vida da gente também, se a gente estiver fazendo da forma errada. Os jovens podem se empolgar, né, João Marco, com tá você, o Mateus, a maioria dos plantadores que nós conhecemos são jovens e a gente vê um número muito grande de jovens se envolvendo de verdade com o evangelho, com o reino de Deus, e alguns às vezes querem plantar uma igreja porque não aguenta mais o pastor velho, né? E aí vai iniciar uma igreja, quer abrir uma igreja por causa disso.
Sim, a nossa grande recomendação é você, primeiro, amar demais esse pastor e lutar por ele. Né? Às vezes, realmente, às vezes tem motivos mesmo. Uma mente fechada e tal. Mas lute por ele primeiro, né? Lute por ele primeiro. Lute com todas as suas forças. Como eu falei, processo. Se você, mais uma vez, se você não consegue aguentar esse tipo de processo, como é que você vai aguentar plantar uma igreja? Não vai. Que você daqui uns dias vai ser o pastor velho. Acho que a pergunta também tem que ser: você já tentou cooperar na revitalização da tua igreja? Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, que também é um processo doloroso, doído, como a plantação. E tente. Mas ao mesmo tempo, e aí eu dou um conselho porque eu sou jovem, né? E posso falar com propriedade de jovem, apesar de que jovem ele tem muito que aprender, né? Mas uma das coisas que eu posso dizer é que se depois disso tudo, ou com a bênção desse líder, ou em missão a plantar uma igreja, o que eu posso dizer para você é que você vai viver os seus melhores dias e os seus piores dias também. Você vai viver um paradoxo, um misto de pior e melhor, o paradoxo dos seus piores e melhores dias. Mas sentir e provar o que é realmente ser uma igreja no meio de todo mundo tendo a mesma visão, o mesmo pensamento e seguindo em direção ao avanço do reino de Deus é algo que pode mudar a sua vida. Nesse sentido, plantar uma igreja pode mudar a vida de alguém. Plantar uma igreja pode transformar completamente uma pessoa. E você não precisa ser o pastor dessa igreja. Você não precisa ser o líder dessa igreja. Você não precisa ser o plantador. Você pode fazer parte do grupo base ou pode estar ali nesse processo todo fazendo alguma coisa. Você pode ser até aquele que vai investir numa plantação. Mas você vai perceber o que é realmente o que Deus está fazendo quando você se envolve na plantação de uma igreja. Afinal, plantação de igreja é algo natural. A gente que transformou a plantação de igreja num grande processo e projeto, processo sim, mas num processo que eu digo institucional, uma coisa assim, um método enorme, sendo que era algo completamente natural que acontecia, né, na igreja do Novo Testamento. Sem o desejo de nós temos tantas congregações. Exato, acontecia e acontecia. Existiam igrejas catalisadoras para outras igrejas e tal. Tudo com estratégias reais. Paulo era um grande estrategista na plantação de igrejas. E tema para outro podcast. Mas o ponto fundamental é que isso transformou aquele mundo. E uma das coisas que nós acreditamos como Igreja do Calvário é que a plantação de igrejas pode transformar o mundo. Deus está avançando o seu reino, especialmente por meio da plantação de novas igrejas. E se você se sente chamado para isso, em missão, se você sente isso em missão, não é em ira, ou em raiva, ou em revolta, mas em missão, pode saber que você vai viver algo transformacional na sua vida. A pergunta que fazem às vezes é: por que plantar mais uma igreja se existe tantas igrejas no bairro? Será que todas as igrejas que tem em Campo Grande daria para concentrar 30% da população dentro dessas igrejas? Não dá. Na verdade, nós precisamos de mais. Precisamos de mais igrejas. Mas, João, tem 500 igrejas aí, que a gente também tem que fazer uma peneira, né? De que nem todas são igrejas bíblicas, centradas no Evangelho. Mas, mesmo que fossem uma grande parte centrada no Evangelho, não tem como alcançar. E não só isso, nós precisamos de igrejas diferentes. Nós precisamos de igrejas diversas. Nós precisamos de igrejas que são diferentes de umas das outras. Nós precisamos de uma igreja tradicional em Campo Grande porque existem pessoas tradicionais em Campo Grande. Nós precisamos de uma igreja mais pentecostal em Campo Grande, bíblica, levando em consideração que a gente está falando de igrejas bíblicas. Não neopentecostal. Não é neopentecostal ou pregando qualquer doutrina. Não, nós estamos falando de igrejas que estão entendendo a missão de Deus a partir do Evangelho, a partir do que o Evangelho fez mesmo. Igrejas mais pentecostais, com essa visão, nós precisamos, porque existem pessoas assim em Campo Grande. Nós estamos falando só de Campo Grande, agora pensa no Brasil. Pensa em outros países, pensa o que Deus está fazendo. Então, assim, nós precisamos de novas igrejas. Nós precisamos de novas igrejas. E eu acho que a nossa luta é para que a Calvário seja uma igreja catalisadora, não uma igreja para si. Né? Porque a gente entende que realmente Deus está fluindo no meio da plantação de novas igrejas. Verdade. Nossa vontade é compartilhar aqui, ficar um tempão batendo papo, conversando. A gente sabe que também, se você estiver curioso,
querendo saber mais, nós estamos à disposição para, se um dia você quiser tomar um café, bater um papo sobre o assunto. De verdade, a gente está à disposição. A gente tem orado e mobilizado pessoas para serem treinadas e preparadas para a plantação de igrejas. E nós queremos cooperar, né? Nossa oração é que Deus nos dê condições e obreiros. Eu acho que condições é até mais fácil do que arrumar obreiros. Sim. Que Jesus manda a gente continuar orando para Deus enviar. Para que, quem sabe, a gente plante outras igrejas em lugares estratégicos. E quem sabe o Senhor nos dê condição de bancar plantação de novas igrejas, que não sejam nossas igrejas, mas que sejam igrejas para a cidade, igrejas para o Rio de Janeiro, igrejas para o Brasil e igrejas no mundo, né? Esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Somos a Igreja do Calvário, uma igreja centrada no Evangelho, simples, iniciando, caminhando, mas sabendo muito bem onde quer chegar. A gente tem um plano de voo. A gente não entrou nesse avião sem saber para onde está indo. Nós temos um plano de voo e vamos chegar. Nós já decolamos e vamos chegar no destino, e que isso traga glória ao nome de Jesus. Né, irmão? Sim, em breve o Matheus vai estar aqui com a gente e vamos estar aí aproveitando, se Deus quiser, toda semana um podcast, né? Sim, com certeza. Deus vai abençoar a gente para isso aí, cara. Amém. Bom, gente, se tiver pergunta, essas coisas, coloca nos comentários que a gente prepara um outro assunto para estar conversando sobre isso. E se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com alguém que está plantando uma igreja, com alguém que deseja plantar uma igreja. E queremos abençoar e ser bênção na vida de vocês, e que vocês sejam uma bênção na vida da gente também, ok? Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe vocês, pessoal. Com Deus.